Olá, eu sou o Daniel. Que bom estar aqui, que bom ver vocês. Casa cheia, graças a Deus e glória a Deus por isso. E estamos aí nessa série, né? Quantos têm sido abençoados aí por essa série? Que bom, amém. Muitas resoluções, né? Uma série muito prática. Domingo passado foi impactante, né? Ouvir. E como Deus, Ele se importa de fato com o que nós comemos, com a nossa cabeça. Ele se importa com aquilo que nós somos por inteiro, porque o Evangelho ele é integral. Então por isso Deus colocou no nosso coração essa série, e aí a gente espera que de fato o Espírito possa aí fazer mudanças profundas, para que na proclamação o Senhor seja honrado também com aquilo que nós somos diante dEle. Então muito bom ouvir domingo sobre o templo, né? E 1 Coríntios 10, 31 vai falar sobre isso, né? Que a gente quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado, desde aquilo que é trivial, que é cotidiano, como tomar água, que é mais trivial do que isso. Mas a Bíblia diz, olha, se você for tomar água, tome para a glória de Deus. Então se você for comer, coma para a glória de Deus. Se você for pensar, pense para a glória de Deus, e por aí vai. Eu quero aqui chamar o Ricardo Marques, né? Pode aplaudir, homem de Deus. Eu sei que tem muita gente aqui que está chegando na IBC. Ricardo é um homem de Deus, ele está aqui desde os primórdios, né? Aquele famoso dinossauro, né? É um cara novo, tem essa aparência jovial, né? Mas é um dinossauro na fé, um homem que nos abençoa e tem nos abençoado ao longo desses anos. Eu quero aqui, tem uma razão especial por isso, nós queremos orar por ele. Ele vai se submeter a uma cirurgia, quarta-feira, é isso, Ricardo? Amanhã ele vai estar se submetendo a uma cirurgia, mas ainda assim, foi convocado para pregar e disse sim, claro, eu vou estar lá. É uma cirurgia um pouco delicada, então nós queremos pedir que a igreja ore, não só por ele hoje, mas também o acompanhe em oração, porque essa cirurgia ela vai ter que ter uma recuperação, e essa recuperação é importante. Então nós cremos que Deus pode agir milagrosamente. Eu creio. Quantos creem aí? Eu creio. Então nós queremos convocar, se você quiser e puder, fica de pé. Você que está em casa também, vamos orar. Eu quero também orar pela Dona Auri, né? Ela também está necessitando das nossas orações. Então se você puder lembra aí, ora pela Dona Auri. E a gente vai orar pelo Ricardo, para que Deus intervenha da maneira dele, do jeito dele, e também para que Deus o use essa noite. Ele vai trazer a palavra para a gente, tá bom? Estende tua mão para cá e vamos orar. Senhor, obrigado, porque nós ouvimos hoje que a tua bondade nos alcança, a tua bondade nos acompanha para sempre. Essa é uma promessa da tua palavra, e nós queremos trazer aqui, Senhor Deus, em oração, essa promessa, para que essa promessa se cumpra aqui também na vida do Ricardo, em meio ao que ele tem passado, ao que ele tem vivido. Obrigado pela consciência de que a tua soberania o tem trazido até aqui, e que o Senhor continue sustentando a sua fé, para que ele seja um testemunho vivo da glória do Senhor. Mas também oramos para que o Senhor intervenha com misericórdia e graça, para que o Senhor conduza, para que o Senhor traga a restauração plena e completa, para a glória do teu nome. Nós cremos na tua intervenção, no teu agir, no teu poder. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura as enfermidades, e nós só temos a ti, Senhor Deus, para clamar. Então ouve o nosso clamor. Clamamos como igreja, Senhor Deus, vem e intervém em nome de Jesus, Senhor Deus, com poder. Nós queremos orar também pela Dona Auri, se ela estiver aqui nos escutando. Senhor, que o Senhor olhe para ela com misericórdia e graça, e haja com poder e cura, para a glória do teu nome. Também abençoa o teu filho, enquanto ele expõe a tua palavra, que vidas possam ser tocadas para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém, amém. Obrigado. Rapaz, eu não sei se essa história de chamar a gente de dinossauro é elogio não, viu?
Mas tudo bem. Bom, pessoal, vocês já ouviram aí, meu nome é Ricardo. Privilégio estar aqui mais uma vez na frente da Igreja Batista Central, igreja onde eu me converti. E alguns sabem da história, né? Quando eu me converti, essa igreja tinha umas 40, 50 pessoas mais ou menos, era muito pequena. E olha o que Deus fez, né? Tão bacana aí. É incrível a capacidade infinita que Deus tem de fazer o que Ele quer e bem entende. Muito bem, eu estou vendo aqui o cronômetro que o pessoal da produção coloca de 50 minutos. O tempo de pregação não é 50 minutos, não, é 1h10, 1h15, pelo menos, né? Mas tudo bem. Falando em produção, o pessoal da produção de manhã deve ter ficado maluco comigo, porque quando eu fui pregar essa mensagem, eu sempre trago um esboço, né? É costume boa parte das pessoas que pregam fazer um esboço, e aí a gente entrega o esboço para eles, fala quais são os slides que eles devem colocar, em que momento o slide deve entrar e tudo, e aí eu furei tudo. Teve uma hora que eu disse, o esboço está ótimo, mas tem algumas coisas que eu quero dizer sem seguir o esboço. E aí larguei de mão o esboço e os coitados da produção devem ter ficado malucos tentando, esse slide aqui é onde, que horas, né? Que momento. Mas pessoal, hoje eu vou tentar agora à noite, né? Vou tentar ser mais apegado aqui ao script, mas não garanto nada. Como também não garanto o tempo, viu? Então fiquem preparados aí. Eu me lembro quando eu era criança, eu gostava muito nas férias. Fui criado em várias cidades, Fortaleza foi uma delas. Meu pai era bancário, a gente viajava muito, ele era transferido de uma agência para outra, então a gente morou em várias cidades. Às vezes passava 1 ano numa cidade, às vezes passava 4, 5 anos. E a maior parte da minha vida foi aqui em Fortaleza. E o momento que eu mais curtia do ano eram as férias, porque eu normalmente ia para o interior, sertão. Tinha parentes lá, amigos e tal, e eu gostava como criança ainda. E cresci visitando o sertão. Depois que eu me formei e fui trabalhar como biólogo em muitos projetos, eu também fui trabalhar muitas vezes no interior. Não só aqui do Ceará, mas vários interiores. E uma coisa que eu sempre via nesses lugares, isso está acabando com a modernidade, né? Mas ainda existe, mas na época era muito comum. A gente chegava naquele sertão brabo, tinha uma casinha, só ela, lá longe, era onde a gente ia ficar hospedado, casinha muito simples. Não tinha energia, gente, não tinha poste, fio, nada disso. Então, chegava lá de dia, luz do dia, tá tranquilo. De noite, lamparina e lampião. E ali, normalmente, aquelas pessoas que moravam nesses lugares eram agricultores. Gente humilde, simples, que queria plantar o seu feijãozinho, né, sua verdurinha ali, que servia para a sua subsistência, e aqueles que tinham mais condição plantavam para vender para outras pessoas e poder se alimentar melhor, viver um pouquinho melhor. Então, chegava 7 horas da noite, o pessoal estava se recolhendo para dormir. E eu estranhava, porque eu vinha da cidade grande, nos primeiros momentos de criança, né? Eu estranhava, depois me acostumei. Puxa, já vão dormir? Como assim? Que é isso? Não, está tarde. Hoje em dia o pessoal nem dorme, na verdade, né? Mas naquele tempo a gente dormia um pouco mais tarde do que 7 horas da noite. Então, 4 horas da manhã, o galo já estava cantando e o agricultor levantava para pegar na enxada e ir para a sua lavoura, semear, plantar as suas sementes, plantar a sua comida, cuidar, arar o solo, né? Depois plantar, depois cultivar, colher, era o trabalho de todos os dias, trabalho de agricultor, de semeador. Aí eu pergunto para vocês, se um agricultor desse, um semeador desse, estiver doente,
doente do corpo, qualquer doença que você imaginar, do coração, do pé, da barriga, ele vai ter o seu trabalho de semeador seriamente prejudicado. O objetivo daquela lavoura talvez não seja cumprido. Talvez não tenha colheita, porque ele está doente e não vai conseguir trabalhar. Alguns até tentam, né, trabalhar com febre, doentes, mas é pior ainda. E aí, mas se o trabalhador não estiver doente fisicamente, ele estiver doente emocionalmente, imagine o trabalhador angustiado, o semeador desse, um agricultor, perdendo as noites de sono, ele não dorme mais 7 horas e nem acorda às 4, ele emenda. E aí quando o dia amanhece ele precisa trabalhar, mas ele está esgotado porque não dormiu. Por que não dormiu? Preocupado se vai chover, se não vai. Se o chão vai ficar seco, batido e não vai nascer nada, ou se ele vai ter comida depois. Angustiado, ansioso, deprimido, porque o gado morreu, se ele tiver uma vaquinha, a vaquinha está morrendo de sede e de fome, e agora, o que vai ser da minha vida? Será que eu ainda vou conseguir sustentar minha família? Aí entra em depressão, entra em angústia, crises ansiosas. Imagine um agricultor desse jeito. Ele vai conseguir cuidar da lavoura dele? Não. Ele pode tentar, mas ele vai sofrer. A semeadura dele vai sofrer. E talvez não haja a tão esperada colheita. Talvez alguns de vocês conheçam essa realidade. Talvez alguns de vocês venham dessa realidade. Mas mesmo que você não conheça pessoalmente, não venha de uma realidade dessas, todos nós somos capazes de imaginar essa realidade. E, gente, é exatamente isso que acontece conosco. Mas, Ricardo, eu não sou um agricultor desse. Eu não sou um semeador desse. Nós estamos vivendo agora esse período cuidando do semeador. De que semeador é esse que merece cuidado, né? Que está precisando ser cuidado? Por que a igreja faz uma campanha com esse título, cuidando do semeador? Se não tem semeador, vai cuidar de quem? É porque tem semeador. E quem são esses semeadores? Nós. Jesus falou da parábola do semeador, né? Todo mundo conhece. Vai lá, joga a semente, aí uma semente caiu não sei aonde, outra não sei aonde e tal. Todos nós somos semeadores. E como semeadores, nós precisamos ter saúde. Se não tivermos saúde, não conseguimos semear adequadamente. Até podemos pensar que estamos semeando adequadamente, mas estamos nos enganando. Se não tivermos saúde, não estaremos semeando como devemos. Esse agricultor não vai ter condições de arar o solo, plantar as sementes, regar, esperar e finalmente colher, né? Não tem saúde para isso. Quem aqui é semeador? Levanta a mão aí. Algumas pessoas, tem um monte que não é. Ok, seja bem-vindo vocês que não são semeadores. Outra pergunta, quem aqui cuida muito bem da sua saúde emocional, que é o nosso assunto de hoje, para que, entre outras coisas, você possa estar apto para a missão de semear? Quem cuida muito bem da sua saúde emocional? Fala aí, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá para contar, vocês acreditam? Um auditório com esse tanto de gente aqui, eu consigo contar, pessoal, quem cuida muito bem da sua saúde. Isso mostra o quê? Que essa é uma área complicada, né? A maioria não cuida bem da saúde emocional. Não vou falar da física porque é um assunto que já foi tratado no domingo passado e todo mundo já sabe que a gente tem que cuidar do templo do Espírito. Na minha experiência, eu trabalho com aconselhamento cristão, trabalho como terapeuta, com neurociência clínica, e
nos anos de experiência na nossa clínica, cada vez mais a gente constata uma lamentável realidade. A maioria das pessoas, inclusive dos cristãos, não sabe como cuidar da saúde física, muito menos da emocional, porque a saúde física é uma coisa concreta, né? É mais fácil de você ver e intervir. A saúde emocional, ela é mais subjetiva, mais abstrata, então é mais complicado você identificar e saber o que fazer a respeito. A maioria não cuida nessa área, mas não tem noção do quanto isso interfere na sua vida como um todo. E justamente por não ter essa noção é que a maioria não cuida. E a gente está hoje aqui para conversar sobre isso. Mas eu gosto muito de, quando eu vou conversar com as pessoas sobre alguma coisa, eu gosto de tentar deixar claro exatamente sobre o que nós estamos conversando. Porque é horrível quando você vai conversar com alguém e você fala do assunto numa perspectiva, a pessoa está falando de outra perspectiva e ninguém se entende. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir o que é saúde. Se você pensar sobre saúde uma coisa e eu pensar outra, talvez o que eu vou explicar aqui não seja entendido por você, porque você acha que saúde é outra coisa diferente do que eu penso. Então vamos definir saúde. A maioria acha que saúde é a ausência de doença. Se eu estiver doente de alguma coisa, então eu não tenho saúde. Está errado. Esse conceito, ele é popular, mas ele não é um conceito científico nem médico. Tá? O conceito correto de saúde, mundialmente aceito, definido, é que não é a ausência de saúde. Perdão, não é a ausência de doença. É um estado de bem-estar físico, mental e social. Esse é o conceito formal, tá? É um estado de bem-estar, ou seja, eu fico bem. É eu estando bem, do ponto de vista físico, mental e social. Mas olha só, como é que eu posso ter um bem-estar se eu estou doente? Pode um negócio desse? Se eu estou doente, automaticamente eu já não posso estar bem. Tem lógica isso? Tem? Tem lógica, mas está errado, é falso. Vocês já conheceram alguém que está seriamente doente do corpo? Pegou uma doença e tal, está mal, do ponto de vista físico, arriscando até a vida. Aí você vai visitar a pessoa, chega lá, ela está sorrindo. Fulano, entra aí, seja bem-vindo e tal, senta aqui comigo, vamos bater um papo. Aí você olha, você está melhor do que eu. Eu não estou doente, ele está doente, mas ele está bem e eu não estou. Então é possível você ter um estado de bem-estar, mesmo estando doente, tá? Por isso que o conceito de saúde é esse. Então, você tem que estar bem, do ponto de vista do conceito de saúde, mesmo se tiver alguma doença em curso ou enfrentando alguma dificuldade. Mas é interessante, olha só, o pessoal cria esses conceitos e acha que inventaram a roda, né? Nós criamos o conceito novo de saúde e tal, está aqui, vamos ensinar para as pessoas. Gente, esse conceito é bíblico. A palavra de Deus já fala disso há muito mais tempo. Conceito bíblico, olha em Filipenses 4,12, por exemplo, é só um texto, tem outros, tá? Em Filipenses 4,12, o apóstolo Paulo fala que ele aprendeu uma coisa e a Bíblia está dizendo isso para que nós aprendamos a mesma coisa, porque em outros textos a Bíblia diz que nós devemos seguir esse modelo, que é para ficarmos bem em qualquer situação. Ou seja, para um cristão estar bem não deveria depender das circunstâncias, dos acontecimentos, mas depender de quê? De uma atitude mental.
Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo não está dizendo só que aprendeu a viver contente, ele está dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação é qualquer coisa que exista e aconteça, em qualquer circunstância. Paulo disse: eu fico bem. Pode estar desabando o mundo, passando escassez, sendo perseguido, eu estou bem. Posso estar preso no calabouço, acorrentado e apanhando, eu estou bem. Posso estar de barriga cheia, a despensa cheia e tendo abundância de bens, eu estou bem, de qualquer jeito. Esse conceito bíblico é praticamente o conceito que está sendo dito aí, científico, de saúde. É você estar bem, porque você tem a atitude correta, você desenvolve um estado de bem-estar, mesmo que as coisas ao seu redor não estejam bacanas. Só que a gente tem que aprender a ser assim. Ninguém é só porque quer. Ah, legal, entendi, a partir de agora eu vou ser desse jeito. Não vai. Porque isso exige uma mudança de atitude, e a mudança de atitude, para a gente sair do patamar onde nós estamos, onde sofremos, a maioria de nós, sofre com as circunstâncias, para passar para o patamar de não sofrer com as circunstâncias e ficar bem de qualquer jeito. Para a gente conseguir essa mudança, é preciso um aprendizado, e aprendizado não acontece assim. Só que nós cristãos temos mania de coisas instantâneas, né? Fica chateado com Deus porque eu orei de noite e de manhã Deus não tinha respondido minha oração. Deus não funciona assim. E Deus nos criou, gente, seres integrais. O Daniel falou agora há pouco isso aqui. O que quer dizer integrais? Deus nos criou do jeito que Ele é. Ele é uma trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É ou não é? Os três são três deuses? Não, os três são o mesmo Deus. São expressões do mesmo Deus. E Deus, quando nos criou, Ele também nos criou com três dimensões. Quais são as três dimensões nossas? Corpo, que é o físico. A alma, que é na filosofia e na Bíblia é o termo usado para a mente, a consciência, e o espírito. Corpo, alma e espírito. São as três dimensões que nos compõem, e quando Deus nos forma a partir da concepção lá no útero materno, a gente tem ali um desenvolvimento biológico, tá? Que vai formar o feto. Mas à medida que esse corpo físico vai se formando, nasce, cresce, junto com o desenvolvimento do corpo vai acontecendo a formação da mente, da consciência, que é gradual, né? A mente de um bebê não é igual à mente de uma criança, que não é igual à mente de um adolescente, que não é igual à mente de um jovem, nem de um adulto, nem de um idoso. A mente vai passando por estágios de desenvolvimento. E o espírito também vai se desenvolvendo. A Bíblia diz que isso aconteceu com o próprio Jesus. Jesus, sendo Deus, Ele nasceu como bebê e se desenvolveu como ser humano nessas três dimensões, corpo, alma e espírito. Que dirá nós, não? Então Deus fez a gente assim, pessoal, tudo junto, corpo, alma e espírito junto. Há uma relação intrínseca, enraizada entre essas três coisas. Se uma dessas dimensões adoece, a outra vai junto, né? Não, as outras vão junto. Como é que uma pessoa consegue funcionar bem na mente e no espírito se o corpo dela está mal? Como é que uma pessoa consegue que o corpo esteja bem, bem-estar físico e espiritual, se a mente dela está detonada? Como é que uma pessoa consegue funcionar bem fisicamente e mentalmente, se espiritualmente ela está pifada? Não dá, porque essas três coisas funcionam juntas.
Aí o ser humano, na necessidade de tentar resolver os problemas que nos são inerentes, criou uma forma de nos ajudar, né? Separando essas três dimensões. Separando. Corta o corpo, ele é aqui, a mente, a alma fica aqui, e o espírito fica acolá. Então, se o corpo adoece, vai para o médico. E o médico vai tratar, vai dar o remédio, vai fazer a cirurgia, vai fazer isso, aquilo, outro. Não tem nada a ver com a mente e o espírito. É o médico físico. Se o espírito adoece, o cara está mal espiritualmente, vai procurar um conselheiro espiritual, pastor, né? Aí vai se aconselhar ali só a parte espiritual. Não adianta mexer com as outras partes, porque não tem nada a ver, é separado. Se a pessoa tem problema mental, emocional, comportamental, aí vai procurar um profissional dessa área, um terapeuta, um conselheiro, um psiquiatra, um psicólogo, mas para tratar só as coisas da mente. Não tem nada a ver com o corpo, não pode mexer com aquilo, que aquilo é coisa da medicina, não pode mexer com o espiritual, que é coisa de pastor, coisa de religião. É separado, só a mente. Vocês estão entendendo por que não funciona? Por que tantas vezes a gente vai resolver um problema em uma dessas áreas com um especialista em uma dessas áreas, e às vezes até tem sucesso o tratamento daquela área específica, mas as outras áreas foram atingidas e vão ficar abandonadas, e isso vai cobrar o preço. Então, de verdade, o ser humano, quando ele distorce o seu modo de funcionar, ele precisa ser cuidado nessas três dimensões juntas. Pense numa coisa difícil. Nós vimos o conceito de saúde, mas saúde emocional, Ricardo, qual é o conceito de saúde emocional? De saúde geral nós entendemos. Tá bom, vamos ver o conceito de saúde emocional da Organização Mundial de Saúde, a OMS. É um estado de bem-estar, onde o indivíduo realiza suas próprias habilidades, lida com os fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sociedade. Agora, se a gente adaptar esse conceito de saúde emocional da OMS para o cristão, com o que é uma saúde emocional cristã, numa perspectiva cristã, a gente poderia dizer algo mais ou menos assim, usando os mesmos conceitos lá da OMS. Um cristão viver num estado de paz e equilíbrio, independente das aflições pelas quais ele passa, sendo capaz de lidar com os estresses e os problemas da vida, mantendo-se funcional em seu propósito e sua missão no reino de Deus. Eu acho essa uma boa definição, bem completa, de saúde emocional numa perspectiva cristã e bíblica. Tá certo? Então, observe aí, gente. Viver no estado de paz e equilíbrio, independente das aflições pelas quais passa. Vocês já viram isso em algum lugar da Bíblia? A Bíblia dizendo que a gente precisa viver em paz, mesmo no meio das aflições. Quem falou isso? Quem? Jesus falou. Que Ele não deixava para a gente a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá é: eu me livro das aflições, eu tento varrê-las da minha frente. Quando eu eliminar os meus problemas e as minhas aflições e resolvê-los, aí eu vou ter paz. Essa paz é mentirosa, é a paz do mundo. Por isso que ninguém consegue ter paz fazendo isso. Nunca ninguém consegue resolver todos os problemas para poder ficar em paz. Por isso não tem paz. Jesus disse: a minha paz não é a que o mundo dá, é outra. Aí essa paz entra onde? Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas fiquem animados, porque eu venci o mundo. E aí eu deixo para vocês a minha paz, né? Mas não é a paz que o mundo dá. Então que paz é essa que Jesus oferece? Uma paz no meio das aflições.
Eita, agora complicou tudo. Porque alguns de vocês podem estar dizendo assim: Ricardo, estou lascado. Porque quando tem aflições, eu não fico em paz. Eu perco a minha paz. Não, eu sei que não tem ninguém aqui desse jeito, certo? Pode ter em outro lugar. Aqui nesse auditório não tem ninguém que quando passa por aflições perde a paz. Tem? Não responda. Não responda. Mas eu posso responder. Muitas vezes na minha vida cristã, eu perdi a paz, fiquei atormentado, angustiado, deprimido, ansioso, com medo, inseguro. Ou seja, perdi a minha paz. Por quê? Porque eu não entendia que Deus nos dá toda a condição de enfrentarmos as aflições. Até as aflições podem continuar e não ser resolvidas, e ainda assim nós termos tranquilidade, paz, serenidade, descanso em Deus. Vocês acreditam nisso? Se não acredita, não posso fazer nada, vai brigar com a Bíblia e com Jesus, porque é Ele que diz, né? Quando é que o nosso emocional sofre, gente? Em 3 situações. Quando o físico não está bem, poderíamos citar vários exemplos aqui, mas não precisa. Quando o espírito não está bem, e quando a mente não está bem. São 3 formas de nós sofrermos. E muitos de nós sofremos com as 3 de uma vez, né? O físico não está bem, o espírito não está bem, a mente não está bem. Aí lascou. Só que a maioria de nós passa por isso e não presta atenção, só sofre. Um dia após o outro, um ano após o outro, só sofre. E não presta atenção no que está acontecendo. Sofrimento aqui que eu estou falando não são os problemas da vida. Eu estou falando do fato da pessoa se destruir por dentro por causa dos problemas da vida. Ora, vamos lá. Se a mente não está bem, sabe qual é a primeira coisa que acontece? Os pensamentos ficam errados. A mente não está bem, a gente pensa errado. Se a gente pensa errado, se nós pensamos errado, o que é que vai acontecer em seguida? Nós sentimos errado. O sentimento fica comprometido. Lembra que a Bíblia disse que o sentimento é o coração, né, que é o sentimento, é enganoso? Nós não podemos confiar nos sentimentos. Então, se a gente pensa errado porque a mente não está legal, nós passamos a sentir errado. E se a gente sente errado, nós nos comportamos errado. É uma sequência. Aquilo que eu penso afeta como eu me sinto. E o jeito que eu me sinto altera o meu comportamento. Então, se o meu pensamento não está funcionando bem, porque a minha mente não está legal, mesmo eu sendo um cristão, os meus sentimentos serão ruins também, negativos. E termina com um comportamento ruim. Qual é o maior problema? A maioria de nós tenta resolver só o comportamento, porque o comportamento é visível, atrapalha muito, é concreto, então eu vou lá e tento segurar, ou tento conter, ou tento mexer com o comportamento. Aí você olha e diz: puxa, que legal, aquele cara ali, aquela pessoa com quem eu convivo na igreja, tem um comportamento exemplar, que crentão, né? É lindo aquilo ali. Mas às vezes você não sabe como aquela pessoa está por dentro, porque ela está trabalhando a ponta do final do processo. O que vem antes do comportamento está tudo detonado, está tudo estragado, e a pessoa está guardando ali dentro, achando que está vivendo uma vida cristã, porque ela está na igreja todo dia, porque ela participa de ministério, porque ela canta no louvor, porque ela lê a Bíblia, porque ela tem um GR. Tudo isso é muito importante. Mas se a pessoa estiver emocionalmente e espiritualmente destruída, mesmo que o comportamento esteja
bem visível, assim, bonito, não funciona, porque é essa parte que se relaciona com Deus. Então, observe que a maior parte do sofrimento emocional reside na nossa forma de pensar. Isso é verdadeiro tanto para cristãos como não cristãos. Se nós pensamos errado, né? Por que nós pensamos errado? Por quê? Porque embora a gente tenha aceitado Jesus e recebido a vida eterna, se você é um cristão autêntico, a nossa mente ainda tende a funcionar do jeito que era antes. Mas Ricardo tinha me dito que quando eu me convertesse, tudo em mim ia mudar. Mentira. Ricardo está dizendo que o meu pastor mentiu. Se ele tiver dito, ele mentiu ou ele está enganado. Porque não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus e nos convertemos e nascemos de novo, nós passamos por uma transformação gigantesca, que é o ganho da vida eterna. Temos salvação em Cristo. Quem conhece doutrina, né, sabe que chama doutrina da justificação. Estou justificado diante de Deus, não tenho mais dívida, minha dívida foi paga por Jesus. Essa transformação é automática, assim que se converte. Mas depois que você tem fé para a salvação, agora tem a vida cristã para você viver. E a Bíblia, não preste atenção a opiniões minhas, opinião de homem não serve para nada, vamos para a palavra de Deus. E a Bíblia diz, depois que você tem Jesus, e já tem a vida eterna, e já tem o Espírito Santo, e está salvo, certo? E agora faz parte de uma nova criação, agora falta a transformação de vida. Não é a transformação de condenado para salvo, essa já foi garantida. Mas é a transformação da sua vida pessoal. Porque se não fosse assim, aceitou Jesus, não tem mais pecado, não? Estou santo, estou completamente santificado, e agora eu não peco mais, então vai arrebatado. Mas a Bíblia diz, por exemplo, em Romanos 12, 2, uma passagem bem conhecida do apóstolo Paulo. Pessoal, Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo está escrevendo para quem? Para descrentes? Ele está escrevendo para pagãos? Para pessoas que não têm Jesus? A carta dele é para essas pessoas? Não. As epístolas de Paulo são todas escritas para igrejas, para pessoas salvas. Então o que é que Paulo está dizendo em Romanos 12, 2? Dizendo para crentes que têm Jesus e estão salvos, que têm o Espírito Santo e estão na igreja de Roma. O que é que Paulo diz em Romanos 12, 2 para eles? Crentes, não tomem a forma do mundo. Pelo contrário, sejam transformados através da mudança da sua mente, da renovação da sua mente, e assim experimentareis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cadê o slide aí para a gente destrinchar essa passagem? Tem um slide aí mostrando as palavras. Pronto, olha aí, ó. Não se conformem com esse mundo. Conformar é a palavra sistematizou, que quer dizer tomar a mesma forma, usar como molde, agir de forma semelhante ou seguir os mesmos rumos. Tá? Então ele está dizendo, não se amolde ao mundo, não tome o formato do mundo. Passa aí, vamos lá. Mas se transformem. Aí transformem é a palavra metamorfo, que quer dizer mudar de forma, transfigurar, viver diferente. Está vendo aí? Ele está dizendo, olha, agora você tem Jesus, não pode mais viver como antes, tem que viver diferente. Sabe o que é que a gente tem visto acontecer tanto nas igrejas? As pessoas hoje, algumas, né? Eu quero Jesus, aceito Jesus, eu quero fazer parte dessa igreja. E continua vivendo como antes. Não, está tudo bem, Jesus não se importa não. Mas ele está dizendo aí, gente, mude a forma de viver, se transforme. E continua, através de quê? Da renovação de sua mente. A gente lê, na renovação, está certo, é a palavra que eu conheço. O que significa renovação? Anakainosis, que quer dizer mudança completa para melhor. Refazer, reajustar, recriar. O quê? Recriar o quê?
A mente, quer dizer o modo de pensar, o entendimento. Então Paulo está dizendo para os crentes: crentes, agora que vocês já se converteram, agora que vocês já têm Jesus e o Espírito Santo, falta uma coisa. Falta vocês mudarem a mente. Tem que desmanchar essa mente que você já tem e fazer outra no lugar. E ele fecha esse texto com uma mensagem magnífica. Ele diz assim: e assim, e então, quando você conseguir essa mudança de mente, mesmo já tendo Jesus, só quando você conseguir essa mudança de mente, experimentareis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Estão entendendo a seriedade e a gravidade do que Paulo está dizendo? É claro que a vontade de Deus, ela não vai ser feita só quando a gente muda a mente, não. Ele faz todo o tempo a vontade dele na nossa vida. Não depende da gente. O que Paulo está dizendo é que, se você não tiver a mente transformada, mesmo sendo crente, se não tiver a mente transformada, você não percebe a vontade de Deus acontecendo na sua vida. E se você não percebe a vontade de Deus acontecendo na sua vida, que só consegue perceber se a mente for transformada, se você não percebe a vontade de Deus acontecendo na sua vida, o que acontece com a gente? A gente sofre. A gente perde a saúde emocional. Caiu a ficha, pessoal? Quando é que a gente perde a saúde emocional? Quando a gente não percebe a vontade de Deus. Vivemos a vida cristã, mas é como se não estivéssemos vivendo a vontade de Deus. Vocês não têm ideia de quantas pessoas ao longo dos anos, até pastores, sentam no meu consultório, e deve sentar no consultório de tantos outros, e diz assim: eu sei tudo que tem para saber, mas ainda assim aqui dentro está vazio. Eu tenho medo, eu perco o sono, eu me angustio, eu me sinto inseguro, eu fico deprimido, eu entro em pânico às vezes. Por que as pessoas querem saber por que isso acontece com elas, se elas são crentes? E Paulo está respondendo aqui: porque a sua mente, mesmo que você seja um crente de verdade, a sua mente provavelmente ainda não foi transformada como deveria. E se não foi transformada como deveria, você não consegue enxergar as coisas como Deus quer que você enxergue. Não dá para ver a vontade de Deus acontecendo. Pessoas angustiadas dizendo: eu oro, e a minha vida só tem problema atrás de problema. O que é que está acontecendo? Deus se esqueceu de mim? Deus foi dormir, tirou férias? O que foi que houve na minha vida que só tem problema? Aí você olha para essa passagem e diz: você não está entendendo. O seu olhar está distorcido. Deus está trabalhando na tua vida, mesmo com todos esses problemas, você não está enxergando. Só pode afundar desse jeito. Só pode afundar. Amém. Está terminando meu tempo, eu estou começando a pregação. Vamos lá, gente. Então, vocês já perceberam, já entenderam que informação não muda ninguém, né? Informação é importantíssimo. Conhecimento, a palavra de Deus diz que é importantíssimo, mas não é suficiente. Se conhecimento, se informação fosse suficiente, ninguém tinha problema, bastava assistir o pastor pregando. O pastor pregou, falou tudo certo, eu entendi, acabaram meus problemas. Agora a minha vida vai ficar toda certinha, né? Ou fazer um curso, ou ir para um retiro, ou ler um bom livro, ou fazer um aconselhamento. Eu fui lá, entendi a mensagem, entendi Deus falando comigo. Ou leu a Bíblia. É importante ler a Bíblia, pessoal? Não só é importante, é vital. Um crente não pode viver sem conhecer as Escrituras, é quase impossível.
Mas é suficiente saber o que a Bíblia diz? Não é. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que só saber o que ela diz não é suficiente, porque você tem que fazer o que ela diz. Por isso não basta ter a informação. Tem ateu que conhece a Bíblia toda e continua ateu. Por quê? Porque ele leu, colocou a informação no intelecto dele e ficou lá. Não transformou nada. Não saiu do intelecto para virar vida. Se não vira vida, não valeu. Então informação por si só não é suficiente, só é importante. Essa desgraça toda vem da onde? Por que nós somos assim? Vem da nossa natureza pecaminosa. Mas Ricardo, eu sou crente, eu tenho natureza pecaminosa? Claro. A Bíblia diz que você recebeu uma nova natureza, sim, mas que você ainda tem carne. E você ainda traz uma carga que vem daquela velha natureza. Por isso que precisa passar pelo processo de santificação, de transformação da mente. De onde é que surgiu isso? Vamos entender essa situação. Quem é que tem celular aí? Quem tiver celular, por favor, pega aí. Se tiver mulher com o celular na bolsa, pega o celular da bolsa. Levanta para mim o celular, por favor. Falta gente ainda. Muito bem, todo mundo com celular, ótimo. Mantenha o celular na sua mão, pode baixar a mão, mas mantenha o celular na sua mão, tá? Vocês sabiam que a IBC tem um aplicativo novo? Que você acessa pelo Wi-Fi da IBC e ele contém toda a fórmula da felicidade. E com esse aplicativo você consegue resolver todos os seus problemas. Sabiam disso? Quem sabia? O povo desinformado. Agora eu quero que você, por favor, pegue o seu celular e acesse o Wi-Fi da IBC para baixar esse aplicativo. Vamos lá, rápido, pessoal, que o pessoal da produção daqui a pouco vem tirar daqui. Acessem, por favor, o Wi-Fi da IBC, rapidinho. Só não vale para os funcionários, tá? Conseguiram? Quem acessou o Wi-Fi? Cadê? Hã? Está faltando o quê? A senha. Vocês não têm a senha? Não tem a senha da IBC? Puxa vida. Então vamos ficar sem o aplicativo. Gente, é exatamente isso que acontece entre nós e Deus. Deus tem a fórmula da felicidade. Na verdade, Ele nos criou 100% felizes. Lá no Éden, o paraíso, era tudo jóia lá. Tudo funcionava perfeito. Nós não precisávamos de coisa nenhuma. Já imaginou? A gente nem tinha que trabalhar. Gente, era incrível. Aí o que é que aconteceu? Nós desconectamos. Nós decidimos nos desconectar do Criador. E quando fizemos isso, perdemos a senha. E ficamos isolados da nossa origem, de como Deus nos fez para ser. Como é que isso aconteceu? Como é que nós nos desconectamos? Vocês sabem da história, pelo menos muitos de vocês sabem, né? Tudo começou com uma coisinha chamada eu. Ego, o eu. Quem foi o primeiro personagem da criação de Deus que resolveu colocar o seu eu no centro de tudo? Lúcifer. Conhece a história da queda de Lúcifer? Está lá em Isaías. Cadê, pessoal? Cadê o slide aí? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste atirado à terra, tu que debilitavas as nações?
E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, erguerei meu trono acima das estrelas de Deus, e no monte da congregação me assentarei no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Que aqui Lúcifer, o anjo maioral de toda a hierarquia celestial, ele achou que era pouco. É pouco que eu sou, eu quero ser como Deus. O que é que ele fez? Pegou o eu dele, tirou Deus do centro e colocou o eu dele lá. Eu quero reinar, eu quero ser como Deus. Não satisfeito, ele foi atrás do homem. Deus criou Adão e Eva, colocou lá no paraíso perfeito, estava tudo maravilhoso. Aí Satanás, chega lá e tenta passar o queixo na mulher e diz para ela o quê? Olha, tem uma passagem aí, Olha, essa história que Deus disse, que se vocês comerem desse fruto aí, vocês vão morrer, é mentira dele. É o que diz lá em Gênesis. O diabo dizendo para a mulher: é mentira de Deus. Ele está te enganando. Ele diz para você não comer desse fruto, porque ele sabe que se você comer, você será como ele. Pronto. O que foi que aconteceu naquele momento? A mulher olhou para o fruto e disse: ser como Deus, interessante. Eu quero isso. A queda não foi morder o fruto. Morder o fruto foi uma consumação física do ato. A queda aconteceu na hora que o ser humano olhou e disse: eu quero ser como Deus. E aí repetiu o pecado de Lúcifer. É a idolatria do eu. Idolatria é quando você tira Deus do centro e coloca qualquer coisa, inclusive nós mesmos. Foi isso que o homem fez. Foi isso que o ser humano fez. Tirou Deus da sua vida e colocou a si mesmo. Que triste, gente. Essa liberdade de escolha foi muito mal usada. Então, nós escolhemos a nós mesmos, tiramos Deus do centro, colocamos o nosso eu, isso é a idolatria do eu. O eu levou a queda de Lúcifer, levou a queda de Adão e Eva, e o eu se tornou o Deus do ser humano. Quem passou a ser o nosso Deus? Nós mesmos, o eu. Romanos 1:25 diz que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram a criatura no lugar do próprio Criador. Então agora era a criatura adorando a criatura. Essa é a origem de todo o nosso sofrimento, dos crentes e dos não crentes. Todos nós sofremos porque nós colocamos o eu no centro, no lugar de Cristo, porque nós idolatramos o nosso ego, mesmo quando não percebemos. Ricardo, mas cristão faz isso? Só faz. E a Bíblia está cheia de recados para os cristãos, alertando: pare com isso. Coloque Cristo de volta no centro. Com isso a mente humana se tornou disfuncional, gente. Diz em Romanos 1:27, Paulo, ele diz que, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, olha, desprezaram o conhecimento de Deus. Deus não quer mais conversa contigo. Ele os entregou a uma disposição mental que ele não aprova, uma disposição mental reprovável, para praticar o que não deviam. Estão entendendo o que aconteceu com a mente humana? Deus permitiu, porque nós rompemos a conexão com Ele. Ele disse: é o que vocês querem? Então tá bom, podem seguir sozinhos. Vamos ver o que é que vai acontecer. E aí, com essa desconexão, a nossa mente se tornou doente. Passamos a ter uma disposição mental que Deus não aprova. Perdemos a senha de acesso.
Foi assim que começou o sofrimento do corpo, da mente e do espírito. É o pecado a causa central de tudo. A idolatria do eu. O que é que o diabo... O Ricardo está falando tanto do diabo hoje. Infelizmente é preciso para a gente construir esse raciocínio. O que é que Satanás quer com as pessoas salvas? Ele sabe que os cristãos não podem ir para o inferno, correto? Estou certo? Então Satanás não quer levar cristão para o inferno. Ele sabe que não pode. Então, se ele não pode nos levar para o inferno, por que ele se ocupa tanto com a gente? Quem já leu a Bíblia sabe que Satanás se ocupa 24 horas por dia para tentar atrapalhar a vida dos cristãos. Como foi com profetas e apóstolos, inclusive, né? E com o próprio Jesus. Satanás se ocupava tempo integral em tentar atrapalhar Jesus. Por quê? O que é que Satanás quer com os crentes? Vocês acham que Satanás está preocupado com a igreja cheia como essa aqui? Eu estava vendo essa semana uma reportagem sobre a maior igreja do mundo, é a igreja da Coreia. Centenas, aliás, tem 1 milhão, parece, né, de membros. Satanás não está preocupado com a igreja lotada. Por quê? Porque o que interessa a ele não é se tem muita gente nas igrejas. O que interessa a ele é se essas pessoas estão ou não funcionando. O que Satanás quer comigo e com você que é cristão é que a gente não funcione. Porque se a gente não funcionar, o reino de Deus está comprometido. Porque o reino de Deus é formado de pessoas, não é território, castelos. São pessoas. Se o reino de Deus é formado de pessoas e as pessoas não funcionarem, o reino de Deus para, concordam? Para. Então Satanás, na sua ignorância, acha que pode parar o reino de Deus, tornando os crentes disfuncionais. Não para não, mas prejudica muito os próprios crentes. Como é que ele faz isso? Está lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12. Olhe, crentes, quando vocês estiverem lutando na vida, né, contra sangue e carne, quer dizer, luta humana com pessoas, atentem que essa luta não é com pessoas. Não é com pessoas, isso é ilusão. Essa luta é contra principados e potestades. Principados e potestades é o nome que a Bíblia dá para as hierarquias dos demônios no mundo espiritual. Essa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E uma das palavras que é usada ali nesse versículo quer dizer sistema mundano. O inimigo de Deus, ele criou e administra um sistema mundano. Jesus se referiu a isso. Jesus disse: olha, esse aí é o príncipe deste mundo, eu não tenho nada com ele. É tão dono do mundo, o diabo, temporariamente, pela graça de Deus, né? É tão dono do mundo que ele ofereceu os reinos do mundo para Jesus, o próprio Deus. O sistema é dele, gente. Por que é que vocês acham que nós somos engolidos por um sistema que a gente muitas vezes entra no piloto automático e não enxerga como nós estamos sendo devorados por esse sistema? Imagine um trabalhador que tem que acordar de madrugada, sai sem comer porque não dá tempo. E eu estou exagerando aqui, pegando os casos mais sérios, mas isso tem a ver comigo e com você. Aí ele pega 3 ônibus para chegar no trabalho. Quando ele chega no trabalho, cedinho da manhã ainda, ele já está esgotado. Aí ele trabalha até de noite e pega mais outro transporte para chegar em casa. Quando ele chega em casa, ele arreia na cama e dorme para começar tudo de novo no outro dia. E por que ele faz isso? Porque ele precisa de dinheiro. Por que ele precisa de dinheiro? Para comprar comida, comprar roupa, para pagar o aluguel da casa. Por que ele precisa de tudo isso? Porque o sistema é assim. Se ele não fizer isso, ele não come, não bebe, não dorme, não veste. E vocês podem imaginar um crente achando que isso é normal? Que esse sistema é correto? É demoníaco. E pasmem, tem empresários cristãos que impõem esse fardo sobre os seus funcionários cristãos.
Eu estou dando um pequeno exemplo. O que você acha que, como é o nosso sistema escolar? Aonde uma criança, um adolescente precisa acordar de manhã cedo, aonde a neurobiologia dele não foi feita para ele acordar naquele horário. Aí ele acorda de manhã, cedinho, sai bêbado, sem saber direito o que está acontecendo. A mãe enfiando a escova de dente na boca para poder o menino já ir escovando os dentes, e ele vai tomando um todinho dentro do carro, na cadeirinha, porque os pais têm que levar ele para o trabalho antes de chegarem e o menino chega lá com a boca suja de pasta de dente, o cabelo assanhado, e ainda chupando o canudinho do todinho, muito bem alimentado. E aí ele entra numa sala de aula, aonde vão infernizar a vida dele com um monte de conteúdos que não servem para nada, porque aquilo que é importante realmente para se estudar, porque estudar é muito importante, mas aquilo que é realmente importante não é estudado, e as pessoas terminam depois de 15 anos de escola, saem sem saber de nada, porque passaram a vida estudando para passar de ano, e não para aprender e mudar de vida. E tem muito mais, produção, aguenta o tranco aí, eu sei que eu não estou nem olhando para o relógio aqui. E tem mais. A gente poderia passar o resto da noite aqui citando exemplos, não é verdade? Vocês poderiam citar dúzias de exemplos aqui, de como esse sistema é demoníaco, o sistema onde nós vivemos neste mundo é demoníaco. Às vezes até dentro das igrejas. Tem igrejas que não têm esse discernimento e exploram a vida dos seus funcionários, né? Dos seus pastores. Eu já atendi pastor com estafa, porque a igreja suga o sangue do pastor e não entende que aquilo é um ser humano. É um sistema diabólico que está infiltrado em tudo. É o sistema de Efésios capítulo 6. Está dito lá. Satanás não quer que a gente funcione. Aí imagina, um bocado de gente que idolatra o próprio eu, mesmo quando não percebe, e enquanto idolatra o próprio eu, ainda é capturado por um sistema diabólico. Está feita a receita da desgraça. O sistema mundano pega carona na tendência que nós já temos e tenta nos convencer a quê? Nos pôr em primeiro lugar, colocar o nosso eu no centro de tudo, buscar a realização dos próprios desejos como objetivo de vida, exaltar o homem e nos devotar às coisas criadas mais do que a Deus, ter os sentimentos como guia das nossas decisões e ações, considerando o que sentimos como verdade e realidade a serem seguidos. Reflitam comigo. Pensa junto aí, ó. Por que é que nós nos entristecemos diante das aflições, se Jesus disse para nos alegrarmos? Por que nós sucumbimos perante as tribulações, se o apóstolo Tiago, lá em Tiago 1, de 1 a 4, ele diz para a gente ficar alegres com as tribulações? Por que a gente fica arrasado quando passa por situações difíceis, se o apóstolo Paulo diz que nós devemos estar contentes em toda situação? Por que nós sofremos, se Jesus nos prometeu paz? Tem alguma coisa errada, não tem? Ou Jesus mentiu, eu não acredito nisso, ou tem alguma coisa muito errada com a gente. Mas a Bíblia explica, é porque a nossa mente não mudou o suficiente ainda. Como diz lá em Romanos 12, 2. Como não mudou o suficiente, nós não percebemos a vontade de Deus acontecendo no meio das aflições. A gente olha para as aflições, mas não vê a vontade de Deus acontecendo nas aflições. Não entende o porquê do sofrimento. C.S. Lewis, não sei quantos aqui conhecem, o autor das Crônicas de Nárnia, como ele ficou mais famoso, né? Mas o grande escritor C.S. Lewis, grande cristão e defensor da fé, ele disse no livro dele, O Problema do Sofrimento, ele diz: o sofrimento é o megafone de Deus. É como a gente escuta Deus falando quando nós estamos surdos para Ele. Deus não gosta do sofrimento, Deus abomina ver os filhos dele sofrendo. Mas às vezes, Ele sabe que por causa da nossa natureza pecaminosa, do fato da gente estar muito centrado no nosso eu, em vez de centrado nele, Ele sabe que precisa nos desestabilizar,
dá uma mexida na nossa vida, para a gente sair do marasmo e entender o que é que Ele está querendo com a gente. Vocês conhecem alguém que cresce, amadurece e muda quando a vida está toda um mar de rosas, está tudo bonitinho, estagnado? Nós ficamos totalmente estagnados numa situação dessa. A gente só muda quando somos desequilibrados e o sofrimento nos desequilibra. Por isso que a Bíblia ensina que o sofrimento muitas vezes ele é pedagógico para a vida do ser humano. Estamos chegando. Já passou da hora, mas estamos chegando. Eu sei que alguns de vocês talvez tenham vindo aqui buscando, né? No nosso tempo de hoje, o Ricardo vai falar de saúde emocional, então eu imagino que ele vai trazer para a gente aí uma fórmula da felicidade, né? Uma receita para dizer como é que eu posso ter saúde emocional. Lascou-se. Vai se frustrar. Pelo simples fato de que essa receita não existe. Sabe quem tem essa receita, mas ela é falsa? O pessoal da teologia do coaching, teologia da prosperidade, já ouviram? Buzinando no ouvido? Você tem que ter sucesso, cristão. Deus é o rei do ouro e da prata, então você tem que ter sucesso, tem que ser rico, não pode ficar doente e tem que fazer o que tem que fazer para poder... Se tem alguma coisa errada na sua vida, você está em pecado se você não for milionário. Eu já ouvi tanto isso. Isso é heresia. Isso não é bíblico, não vem de Deus. Mas aqui você não vai ouvir isso não. Aqui você vai ouvir a palavra. E a palavra fala outra coisa. Mas para não dizer que eu não falei de algum jeito, alguma coisa que a gente pode fazer para ter mais saúde emocional, eu vou dar uma palhinha para vocês e vou falar. Mas não loucuras que os homens dizem. Vou falar para vocês do que a palavra de Deus diz, tá bom? Então nós temos 3 ensinamentos. 1 minuto para cada um. 3 ensinamentos que a Bíblia traz. A Bíblia não traz 3 ensinamentos, ela traz milhares, mas eu estou falando de 3, que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando hoje aqui. Primeiro ensinamento é a negação do... Vixe, a banda já está aí. Rapaz... É para pressionar, viu, gente? Mas eu sou teimoso que só uma coisa. O Ed não está mais aqui, né, Daniel? Mas vamos lá. Primeiro ensinamento, a negação do eu. Mateus 16, 24 e 25, o que é que Jesus diz? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida terá que perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa irá ganhá-la. A negação do eu começa logo com a banda que está aqui atrás. Se eles não negarem o eu, eles vão ficar com raiva de mim. Gente, por que Jesus mandou negar o eu para poder segui-lo? Não dá para me seguir se vocês não se negarem. Por quê? Porque o centro da desgraça, do sofrimento está na idolatria do eu. Então o cristão que não consegue negar o eu, não tem como ser seguidor de Cristo. Ele pode ser de boca, mas ele não vive. O segundo ensinamento, permita a frutificação. Gálatas 5, 22 e 23 fala do fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ricardo, eu já conheço os frutos do Espírito. Ok. Você tem? Aí eu peço a Deus para Ele me dar. Como é que você acha que Deus faz a gente ter um fruto do Espírito? Lá na minha casa tem 2 goiabeiras, 3. E aí, quando eu quero goiaba e não tem no pé, eu digo assim, pé de goiaba, tenha goiaba, aí a goiaba aparece. Não é assim que funciona? Aí eu colho e como, né? Claro que não. Eu tenho que ter paciência e esperar que aquela goiabeira floresça, produza o fruto ao longo de um período. Em toda essa evolução dele, ele não serve para nada. E lá no final, ela fica pronta para comer. Eu posso colher. É um processo. Por isso é que é importante a gente diferenciar frutos de dons.
Porque dom do Espírito Deus dá assim, ó. Ele estala os dedos e lhe dá um dom para cumprir um objetivo que ele tem para aquilo ali. É instantâneo. Fruto do Espírito é outra coisa. Fruto do Espírito é desenvolvido, é aprendido mediante vivência e esforço. É um processo na vida do crente. A gente quer ter domínio próprio porque pediu a Deus. Aí eu orei e Deus não me deu domínio próprio. Tá, e aí? O que é que você está fazendo com as situações em que Deus permite que você viva para você desenvolver domínio próprio? Por isso que não tem o fruto do Espírito. Não espera o desenvolvimento acontecer, nem está atento a ele. A gente cria uma expectativa falsa e aí sofre com ela. E o terceiro ensinamento está em Filipenses 4:8. Escolha os seus pensamentos. Escolha como você vai pensar. É fácil? Não é. Garanto que não é fácil escolher os pensamentos. Mas a Bíblia diz que é possível e manda a gente tentar. Quanto mais você exercitar isso, mais fácil vai ficando, ou menos difícil vai ficando. Olha o que é que diz lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se houver alguma virtude, se for louvável, é isso que deve ocupar o seu pensamento. Então, está com um pensamento ruim, que vai provocar sentimentos ruins e fazer você se comportar mal? Trabalhe seus pensamentos, escolha pensar o que é bom pensar. Não é possível mudar sem acontecer isso. E agora nós terminamos, vamos terminar. Nós tiramos Deus da nossa vida lá do Éden. E desde então a gente tem vivido em caos, destruindo a nós mesmos e aos outros. Mas o próprio Senhor resolveu o problema dando uma chance para cada um de nós, a de restabelecermos a comunhão com Ele e termos de volta a vida eterna por meio da fé e entrega a Jesus. Deus deixou que a gente escolhesse romper a conexão, mas Ele nos ama tanto que Ele criou uma solução para isso, para que a gente possa de novo nos reconectar. Ele mandou a senha do Wi-Fi, Jesus. E você pode escolher sim ou não. Você pode escolher Jesus e colocá-lo no centro da sua vida, no lugar do seu eu, e negar o seu eu. Ou você pode escolher, não, Jesus, eu não quero. Prefiro o meu eu no centro. Depois disso, enquanto Jesus não volta ainda para nos buscar em definitivo, que a Bíblia promete, o nosso bondoso Deus nos oferece um processo contínuo de restauração emocional e espiritual. Ele oferece esse processo para a gente. Um processo desafiador e gratificante de frutificação, nos aperfeiçoando nele para a maior e melhor missão de todas, a de sermos semeadores da verdade, semeadores de salvação, de libertação, de restauração, de vida eterna. E eu quero encerrar totalmente com uma pergunta para você. É tempo de semear. E você, está pronto? Que Deus abençoe sua palavra.